Descobri que tenho deficiência depois de já ter aposentado. Eu aposentei por invalidez, mas agora eu descobri que tenho deficiência. E agora? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado, especialista na defesa do direito das pessoas com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. E meus contatos profissionais estão na descrição. Aposentei-me por invalidez, mas depois que isso aconteceu, eu descobri que tenho deficiência. E agora? Essa pergunta só faz sentido se você tiver a seguinte informação. Quando a pessoa aposenta de acordo com a LC 142, que é a lei que trata da aposentadoria do regime geral de previdência social das pessoas com deficiência, essas pessoas que se aposentam por essa lei, aposentam com integralidade e paridade. E quem aposenta por invalidez, aposenta perdendo uma parte boa ali, né? Porque tem uma regra de cálculo proporcional. Então, por exemplo, se você é servidor público, e tem acontecido aqui, inclusive, alguns clientes militares têm se queixado, que quando informam a corporação, eu estou falando de gente que descobre que é autista, e autista é pessoa com deficiência, o deficiente do qual nós estamos falando aqui é o autista, até porque se a gente fosse falar de outras deficiências, para esse contexto aqui, a gente ia ter que falar sobre uma série de regras, que o tempo que conta para aposentadoria especial da pessoa com deficiência é o tempo que a pessoa trabalhou com deficiência, e o autismo afasta essa discussão, porque quem é autista desde que nasceu, e se é autista desde que nasceu, naturalmente, a deficiência está presente em todo o período laboral, em qualquer regime que ela tenha trabalhado. Mas como eu ia exemplificando aqui, tem pessoas que descobrem-se autistas na vida adulta, com 40, 50 anos, às vezes até mais, e aí comunica ao empregador que tem autismo. Quando isso acontece em instituições, vamos dizer assim, capacitistas, como são as instituições, as corporações de segurança, carreiras policiais, por exemplo, não é raro que eles aposentem a pessoa por invalidez, não por deficiência, mas por invalidez. Aí a pessoa, vai lá, exemplo aqui, grosso modo, tá? Exemplo grosseiro, para facilitar a conta. A pessoa ganhava 3 mil na ativa, vai para inativo ganhando 2. Né? Já parte no meio ali a qualidade de vida, o poder de compra da pessoa. Bem, nem todos os casos acontecem dessa forma, né? A pessoa vai lá, informa o patrão e o patrão aposenta ele por invalidez porque a pessoa informou que é autista. Claro que não. Existem muitas instituições que são cidadãs, plurais, né? Que têm uma preocupação com essa questão de diversidade. Mas tem pessoas que, sabe, pessoa que viveu a carreira assim, de uma forma mais difícil, porque ela tem deficiência, mas ela não sabia. Isso acontece com muita gente. Autistas que trabalham, sei lá, 20 anos, 25 anos num trabalho, e chega uma altura da carreira da pessoa, que a pessoa começa a se deprimir, começa a ficar irritada no trabalho, começa a se esgotar, estafar, síndrome de burnout, às vezes desenvolve síndrome do pânico, depressão, e aí ela começa a pedir licença, uma licença atrás da outra, um afastamento atrás do outro, um atestado atrás do outro. Toda vez que apresenta o atestado, tem a junta médica, tem que passar por ela, e às vezes a pessoa não ratifica o atestado, não reconhece aquele período de afastamento, uma loucura. E aí, alguém lá na junta médica propõe, vamos aposentar você por invalidez. Aí a pessoa já não está aguentando mesmo, vai estar tudo bem, aposenta. Bom, aposentar por invalidez, além de não ter paridade e integralidade, impede a pessoa de ter outro trabalho. Porque olha só, se você aposentou porque é inválido, como é que você pode arranjar um outro trabalho depois? Se você está aposentado por invalidez, não é? Então, quer dizer, é muito desvantajoso aposentar por invalidez. Mas vamos supor que você aposentou por invalidez num contexto desses aqui que eu falei. Isso acontece muito com professor, tá, gente? Demais com professor. E aí, já aposentou por invalidez, depois que você aposentou, você descobriu que tem transtorno do espectro do autismo. Se tem transtorno do espectro do autismo, é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. É o que diz a lei, é o que diz
a Lei 12.764 de 2012, a Lei Berenice Piana. E se é deficiente, aposenta-se seguindo a regra da LC 142 de 2013. Claro, essa lei foi feita para o trabalhador do regime geral, mas atualmente é ela que se aplica ao servidor público, por absoluta falta de existência de uma outra lei que trate especificamente da aposentadoria do servidor com deficiência. E aí, se você tivesse aposentado pela LC 142, você teria direito a aposentar com integralidade e paridade e poderia continuar trabalhando se quisesse, porque não foi por invalidez. Veja, a aposentadoria PCD não é uma aposentadoria especial daquelas aposentadorias que são baseadas num perfil proficiográfico. Não é um perfil, não é por causa de uma atividade perigosa ou da exposição de agentes que podem trazer alguma insalubridade. Não. A aposentadoria PCD, gente, o tempo conta como o tempo normal de contribuição. É como se fosse aposentadoria normal, só que em menos tempo. E é em menos tempo porque quem tem deficiência sofre mais para trabalhar na sua carreira. A jornada de trabalho é mais pesada para quem tem deficiência, por isso que o tempo é menor. Mas é como se fosse a aposentadoria comum. O tempo é como se fosse o tempo comum de qualquer outro trabalhador. Menos tempo porque tem deficiência. E é possível reverter. Se você está nessa situação, você pode reverter essa aposentadoria. É claro, você vai ter que voltar lá, vai ter que passar por uma junta médica, vai ter que demonstrar com documentos que tenha deficiência, a documentação tem que ser muito boa, porque senão eles chegam lá, eles podem cismar que você não é deficiente e não querer fazer a reversão porque não reconhece a deficiência, então tem que tomar um cuidado com isso. Eles podem tornar controvertido também o nível da deficiência, e isso impacta com relação ao tempo, e de modo que é perfeitamente possível a reversão da aposentadoria por invalidez por aposentadoria PCD, desde que, atenção, essa ressalva é muito importante, eu não poderia me esquecer de falar disso, desde que você, no momento em que tenha se aposentado por invalidez, já tenha contribuído o tempo previsto na LC 142 para o tipo de deficiência que você tem. As deficiências lá são leve, moderada e grave. Quanto mais leve a deficiência, maior o tempo de contribuição. Por exemplo, homens, deficiência leve. Se é autismo, o leve é o nível de suporte 1. Autista nível de suporte 1, homem, aposenta com 33 anos. Se for mulher, aposenta com 28 anos. Então, veja, se você, quando se aposentou por invalidez, tiver cumprido o tempo, deficiência moderada, se eu não me engano, a deficiência moderada pela LC 142, homens se aposentam com 29 e mulheres com 24. Se a deficiência for grave, homens se aposentam com 24 e mulheres com 20. Então, se você tiver cumprido o tempo, de acordo com o seu grau de deficiência previsto na LC 142, você pode reverter. Se ao momento de se aposentar por invalidez, você já tiver completado o tempo. Gostou do vídeo? Foi útil? Então, se inscreva nesse canal, dê um joinha, clique no sininho para ser notificado de outras produções e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.